Oi, crianças, tudo bem? Vamos continuar então a estudar as virtudes do fruto do Espírito. Então, nós estamos estudando o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22, temos nove virtudes e a tia mandou para vocês uma música para ajudar a decorar este versículo. Vamos ouvir a música e tentar decorar? Viu como fica fácil? Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Lembra? Nós dividimos as 9 virtudes em 3 pedacinhos. Aqui, o primeiro é amor, alegria, paz, é a respeito do nosso relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, nosso relacionamento com o próximo, e fidelidade, mansidão e domínio próprio, nosso bem-estar conosco mesmo, com a gente mesmo, né? Então a gente aprendeu isso. Nós já aprendemos os 3 primeiros que falam sobre o nosso relacionamento com Deus, que é amor, alegria, paz. Hoje a gente vai para a 4ª virtude. Vamos ver aqui, 4ª virtude qual é? Longanimidade. Olha que grandão! Longanimidade. Vamos escrever aqui, quase não cabe. Olha, tia Cris, quase não cabe. Ficou assim, olha que palavra grande. Quem sabe ler aí, tem um monte de letrinha, longanimidade. E longanimidade é a mesma coisa que paciência. E a tia tem explicado para vocês que todas essas virtudes aqui estão em Jesus. Então, é com Ele que a gente vai aprender cada uma delas. Como a gente tem amor, alegria e paz para a gente se relacionar bem com Deus. Como a gente tem longanimidade, que é paciência, benignidade e bondade para a gente se relacionar bem com o nosso próximo, e como a gente aprende com Jesus, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas antes de eu contar para vocês como que a gente pode aprender com Jesus a paciência, primeiro eu vou ler o versículo de hoje e aí a gente vai contar a história de como Jesus foi paciente com uma pessoa bem importante. O versículo de hoje está em 1 Timóteo 1,16. Eu vou ler para vocês. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Então, esse versículo é aqui, ó, está aqui em longanimidade. 1 Timóteo 1,16. E o versículo está dizendo que Jesus Cristo foi paciente. Com quem será que ele foi paciente? É isso que a gente vai aprender aqui na história de hoje. Vamos para a história? Muito bem. Aqui nós temos algumas figuras. Essas figuras aqui vão nos ajudar a contar a história de um personagem da Bíblia muito importante. O nome dele era Saulo. Por que eu falei era? Vocês vão entender com a história por que era Saulo. O Saulo, ele era um homem muito inteligente, que conhecia muito bem as Escrituras, mas ele não acreditava que aquelas pessoas que se diziam seguidoras de Jesus eram pessoas que amavam a Deus. E ele começou a perseguir os cristãos. Então Saulo começou a perseguir os cristãos porque ele não acreditava que eles realmente amavam a Deus. E ele
tinha autorização das autoridades para fazer essa perseguição. E um dia aconteceu uma coisa com Saulo muito incrível. Ele perseguiu muitos cristãos e prendeu muitos cristãos lá em Jerusalém. Mas ele não conseguiu prender todos os cristãos. E alguns deles fugiram para uma cidade chamada Damasco. E Paulo pediu autorização para os governantes para ir atrás dos cristãos lá em Damasco, para quando chegar lá, prender os cristãos que ele encontrasse e até matar. Mas aí aconteceu uma coisa incrível. Quando ele estava indo aqui no caminho para Damasco, ele de repente viu uma luz enorme sobre ele, uma luz muito forte. Ele não estava sozinho, ele estava com alguns homens que o ajudavam na perseguição dos cristãos. E todos ficaram espantados, porque conforme aquela luz apareceu, dentro dela saiu uma voz, era a voz de Jesus. Mas os homens não podiam ver a luz, só Saulo que viu a luz. E conforme ele viu a luz, ele caiu no chão. E no mesmo instante a Bíblia fala que ele ficou sem enxergar. E aqueles homens todos só ouviam a voz, mas não viram a luz. Então, de repente, aquela voz de Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então respondeu para aquela voz: quem é o Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Eu quero que você se levante agora e entre na cidade de Damasco, que quando você chegar lá, você vai encontrar algumas pessoas que vão te ensinar o que você deve fazer. E aí, Saulo foi ajudado pelos seus amigos e foi até a cidade de Damasco. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma outra pessoa que foi procurá-lo. Era um profeta, o Ananias. E o Ananias encontrou Saulo lá na casa de Judas, uma outra pessoa. E Saulo estava na casa de Judas e Ananias chamou Saulo: Saulo, vem aqui. Saulo foi lá e Ananias disse para Saulo assim: quem me mandou aqui foi o próprio Jesus. E ele me mandou aqui para que você pudesse voltar a enxergar. E Ananias orou por Saulo e Saulo voltou a enxergar. E a Bíblia fala que a partir daquele dia, Saulo, ele não mais perseguiu os cristãos, muito pelo contrário, ele começou a pregar o evangelho. E nessa caminhada, Jesus foi ajudando ele a ensiná-lo como amar as pessoas e como pregar o evangelho. E depois de muito tempo, esse nosso amigo aqui, Saulo, teve o nome mudado pelo próprio Jesus. Ele passou a se chamar Paulo e não mais Saulo. Paulo, o apóstolo, que pregava o evangelho em várias cidades. E ele escreveu muitas cartas. Vocês se lembram de uma? Nós estudamos a carta de Filipenses. Mas teve uma outra carta que ele escreveu para um rapaz que ia ser pastor, chamado Timóteo. E ele escreveu duas cartas. E na primeira carta que ele escreveu ao Timóteo, lembra do versículo? No capítulo 1, no versículo 16, ele falou o quê? Vamos lembrar o que ele falou? Ele falou assim para Timóteo, lá na primeira carta, ele escreveu assim: mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Viu? Paulo disse para Timóteo que Jesus foi paciente com ele, enquanto ele estava perseguindo os cristãos, até o dia que Jesus chamou ele para pertinho e ele se converteu. E depois também Jesus foi paciente com ele, ensinando ele a amar as pessoas e a pregar o evangelho. Viu que história linda? Então, hoje nós aprendemos com Jesus como nós podemos ter longanimidade, ou seja, como nós podemos ter paciência com o nosso próximo. E isso, quando a gente faz assim, a gente agrada a Deus.
Tá bom, crianças? Essa foi a história de hoje, a lição de hoje que nós aprendemos do fruto do Espírito. O que eu quero de vocês agora é que essa semana vocês façam os devocionais para aprender tudo a respeito de paciência, de longanimidade. E domingo que vem a gente volta para falar do próximo fruto do Espírito, que é benignidade, tá bom? Um beijo para vocês e até domingo. Tchau!